mas não é mesmo. Colocando para gravar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Quais capítulos? Os 4 primeiros capítulos, Ana. Tá bom? Os 4 primeiros. Aqui, compartilhar a tela. Show! Então, ontem, deixa eu só abrir aqui o chat para eu conseguir acompanhar também o que vocês estão falando comigo. Não, mas não fica não, Jean. Mais medo do quê? De ser por meio digital ou do conteúdo mesmo? Me explica isso aí melhor. Se for por conta de questão que é, porque é virtual, fica tranquilo, assim. O máximo que pode acontecer é a internet cair na hora, mas aí, se vocês entrarem às 2 da tarde, vocês vão ter tempo suficiente para conseguir resolver essa questão, caso seja relacionada à internet. Em último caso, eu acho que tem a possibilidade de fazer uma segunda chamada, caso, sei lá, você passe mal ou algo do tipo. Nunca é bom fazer segunda chamada, porque normalmente segunda chamada é mais complicada, é mais difícil a prova. Mas tem essa possibilidade também. É isso. Jean, menino novo. Não, Jean já não é mais menino novo há muito tempo, gente. Já estamos na metade de 2020. Jean já não é mais menino novo, não. Já é menino antigo já. Breno, em questão da maior população específica, ela vai estar mais presente na área rural em conta da vida financeira. Não entendi, Breno, me explica um pouco melhor. Como assim população específica? Não entendi. E se ela vai estar presente na área rural por conta da vida financeira? Me explica isso aí um pouco melhor, tá bom? Que eu te explico. Jean falou que pensava que era só o capítulo 3 e 4. Não, 1, 2, 3 e 4. Assim, eu tentei montar uma prova bem equilibrada. Eu procurei colocar 4 questões de... Quatro questões, louca. 2 questões de cada capítulo. E aí, claro, você vai falar, Hannah, mas aí dão 8 questões. Sim, porque aí tem 2 capítulos, que aí eu coloquei 3 questões ao invés de 2. Tá? Então, são 4 capítulos. Um capítulo tem 2 questões, o outro tem 2 questões, o outro 3 e o outro 3. É isso. Os capítulos que tem 2 questões é o de cartografia, acho que é o penúltimo, é o capítulo 3 e o 4, se eu não me engano, se eu não estiver muito louca. Caraca, 4 capítulos, se bem que ano passado... Pois é, Cuba. Ano passado eram 5 capítulos. Ano passado, quem era do Fundamental comigo ano passado, vocês sabem, era um capítulo por aula. Então, relaxa. Estamos atrasados com relação às provas porque ainda estamos na P1. Então, Milene, boa tua pergunta. A Milene perguntou aqui se nós estamos atrasadas, sim, em relação às provas, porque nessa altura nós já teríamos feito até a P2 ou 3, se eu não me engano. Então, sim, nós estamos atrasados, mas relaxa, que assim, de alguma forma nós vamos tentar encontrar um equilíbrio aí para que vocês não sejam prejudicados. Então, com certeza, vocês fazendo essa avaliação agora, vocês não vão fazer uma avaliação imediatamente após. Então, daqui a pouco vocês não vão fazer logo uma outra prova. E aí, de alguma forma, a gente vai tentar usar essa avaliação como P1 e quem sabe como P2, não sei. Eu, Hannah, não sei dessa informação ainda, tá? Breno, perdão. Não, imagina. A maior população urbana não específica, ela vai estar sempre presente em áreas de grande frequência, sendo financeirismo. Sim, essa é a tendência, Breno. A população ela sempre se concentra nas áreas onde apresentam fatores atrativos, como nós chamamos na geografia. Ou seja, elementos que favoreçam a vida dessa pessoa em uma determinada localidade. Então, normalmente as pessoas vão migrar para áreas, como você falou, de grande frequência de financeirismo, ou seja, de grande atividade financeira e econômica, uma área que ofereça segurança, numa área de clima ameno. Então, todos esses fatores são atrativos, esses e outros são fatores atrativos que acabam funcionando como atração mesmo para a população. Sim, com certeza. Por isso, grande parte das pessoas vivem nas cidades. Porque as cidades, apesar de todos os problemas que nós verificamos, né, problema de mobilidade, problema de poluição, enfim, problema de segurança, falta de segurança, ainda assim são áreas que são mais atrativas para a população por conta da maior possibilidade de oferta de empregos e por aí vai. Porque no campo, a questão do emprego ela é muito mais difícil do que nas cidades. Nas cidades,
quando a pessoa não tem um emprego ali, digamos, de carteira assinada, ela acaba trabalhando, por exemplo, como no setor terciário, né, com o setor de comércio e serviços. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse período de quarentena, assim, eu acho que eu nunca comprei tanto na internet, real oficial, assim, eu sempre fui um pouco assim avessa à questão de manusear e circular o meu dinheiro pela internet. Então, operação de banco eu não fazia por celular, eu preferia ir no banco, enfrentar aquelas filas horrorosas. Mas nesse período, né, por conta da situação que nós estamos vivendo, eu tenho feito tudo de casa, assim, pelo computador e pelo celular. Então, eu instalei o Internet Bank do meu celular, eu tenho pagado as contas pelo celular. Como eu falei para vocês, eu tenho comprado assim de um tudo pela internet, desde hortifruti, comprando fruta aqui para casa, até chegou agora a minha última encomenda, que eu comprei uns acessóriozinhos que eu queria há muito tempo. Então, não sei porque eu estava falando isso, já me perdi. Mas sim, a população vai ser atraída para as áreas. Ah, lembrei. A população acaba sendo atraída para as áreas urbanas, porque mesmo na falta de emprego formal, ela acaba ingressando no setor terciário e de alguma forma ela acaba ganhando dinheiro. Já no espaço agrícola, no espaço rural, melhor dizendo, você precisa, no mínimo de tudo, você precisa de pelo menos terra. E acesso à terra no Brasil não é algo tão simples, né? Se nós falamos que, se nós entendermos que desde o processo de construção do nosso país, nós tivemos um histórico de concentração fundiária, ou seja, poucas pessoas sendo donas de grande extensão de terras. Gente, eu estou falando aqui, eu estou olhando para lugares aleatórios, porque eu não estou me vendo aqui, a minha imagem sumiu, mas enfim, é isso, tá, Breno? Celcinho da lavanderia. O que é isso, gente? O próprio... Professora, me fugiu a memória. O que é keynesianismo? Pode me explicar? Sim, explico, Aninha. Keynesianismo. Quando nós falamos em keynesianismo, nós estamos falando em uma postura adotada pelo Estado dentro de uma lógica capitalista. No nosso capítulo lá que fala sobre as doutrinas políticas econômicas, então fala do capitalismo, do socialismo e das releituras desses modelos, o keynesianismo ele acaba sendo adotado nos Estados Unidos num contexto de crise do Fordismo. Eu vou abrir aqui um mapa mental para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha área de trabalho. Acho que eu tenho, que eu usei com alguma turma. Vocês estão vendo? Não, acho que não, eu tenho que mudar, né? Calma aí. Não. Agora sim. Pronto. Pronto. Agora vocês estão vendo o que eu estou vendo. Esse mapinha mental, eu fiz ele há muito tempo atrás, mas eu sempre uso ele quando eu falo sobre keynesianismo, e por acaso, vocês me perguntaram sobre isso, tem ele aqui. Quando nós estudamos indústrias, quem foi meu aluno ano passado estudou comigo, né, as fases da Revolução Industrial. Quando nós falamos em revoluções industriais, cada revolução teve um modelo produtivo industrial característico, ou seja, um conjunto de características que visavam o aumento da produtividade industrial. E na segunda revolução industrial, o modelo produtivo era o fordista, que tinha uma série de características que estão aqui, né, nesse mapa mental. Então, especialização da mão de obra, uso da esteira de montagem, mas o que eu quero atentar sobre a característica do fordismo é a produção em massa e padronizada, ou seja, as indústrias que surgiram, melhor dizendo, lá no século XIX, que seguiam esse modelo produtivo industrial fordista, elas tinham consigo a seguinte ideia: vamos produzir muito. Só que produzir muito não significa que você vai ter muito consumidor, a não ser que esses trabalhadores, né, a não ser que a população tenham salário constante e cada vez mais crescente. Ficou feio isso que eu falei, né? Cada vez mais crescente. Cada vez crescente esse salário, o que tornaria essa população capaz de consumir esses produtos que estão sendo desenvolvidos e produzidos cada vez mais, em massa, né? Só que o Fordismo, não. Ele só pensava em produzir, produzir, produzir. Então, a lógica era vamos produzir muito, só que produzia muito da mesma coisa, ou seja, produzia muito carro Ford T, tá? Esse carro realmente existiu. E ele foi o símbolo da crise desse Fordismo. Então, vamos produzir muitos carros Ford T. O carro Ford T era um carro da Ford, preto, e que era isso. Hanna, mas eu quero um carro azul.
Sinto muito, querido. Você só pode ter o carro preto. Mas e um verde? Não, é só preto. Porque a característica do Fordismo era a produção em massa e padronizada. E aí deu um problema. Deu um rolo brabo. Por quê? A população não estava tendo seu salário aumentado, ou seja, o poder de compra da população era muito baixo. E, por outro lado, as indústrias loucas produzindo e produtos em massa e padronizado. Então, o que aconteceu foi isso aqui, olha. Crise de 29. A produtividade industrial representada por essa linha vermelha subindo loucamente por conta dessa produção em massa e padronizada, mas os salários dos trabalhadores, que aqui eu coloco como custo da mão de obra, continuavam constante, ou seja, o salário do trabalhador não crescia, ou seja, o poder de compra do trabalhador permanecia muito baixo. Consequência, estoques lotados ou uma crise de superprodução. A solução adotada pelos Estados Unidos foi o seguinte: agora, o Estado tem que deixar de ser liberal, ou seja, deixar as indústrias fazerem o que elas querem, produzir pra caramba em massa padronizado, e agora eu, Estado, eu vou intervir nessa situação para que isso nunca mais aconteça. Então, a solução adotada para reverter essa crise de 29, essa crise de superprodução, foi a postura keynesiana. Qual era a postura keynesiana? O John Maynard Keynes, que era o presidente dos Estados Unidos, ele adotou algumas características, como a garantia do pleno emprego, ou seja, garantir emprego para a população, e, por outro lado, ele diminuiu a carga de trabalho. Como assim? Ao diminuir a carga de trabalho e empregar toda a população, o que o Keynes queria era o seguinte: criar uma sociedade de consumo. Ou seja, pessoas com dinheiro e com tempo disponível para comprarem. Então, isso reaqueceu a produção industrial e, consequentemente, o capitalismo não teve fim. Ele passou apenas por uma nova remodelagem. É isso. Eu tô vendo que o chat aqui tá bombando. Calma que eu vou abrir. Pronto. Deixa eu ver. Keynesianismo com K. Com K. Eu sei o que é isso, o que é pegadão, prefiro. Foi inventado pelo John para salvar a crise dos Estados Unidos. Sim, Jean, isso, John Maynard Keynes. O Fordismo é mais ligado ao capitalismo, ao socialismo, capitalismo, tá? Capitalismo. Porque o Fordismo, ele é uma atividade produtiva, ou melhor, é um modelo produtivo industrial, e quem tem esse foco de implementar indústrias é o capitalismo, tudo bem? Se tiver na prova, botar o nome todo... não, coisas aleatórias. Tem alguma ligação com a linha de demanda e procura? Então, Elizabeth, essa questão da oferta e da procura é uma característica de um outro modelo produtivo industrial. É do modelo toyotista. É que sempre eu troco com taylorista, mas não. Tem a ver com o modelo toyotista, que surge no século XX na fábrica da Toyota no Japão, em que a produção não era que nem no Fordismo, essa produção em massa e padronizada. A característica do toyotismo é essa que você disse, de produção segundo a oferta, ou seja, o industrial ele só produz quando o cliente pede algo. Então, por exemplo, se você for numa loja de carros ali na Intendente Magalhães, e aí você viu os carros e tal, você gostou de um, mas não exatamente, você gostou do modelo, mas não com o estofamento que você queria e nem na cor que você queria. Então você pode pedir para ser produzido um carro naquele modelo que você gostou, na cor que você quer e com o estofamento da cor que você quer e no material que você quer também, enfim, tá? Então essa é a característica do toyotismo, que é a produção flexível. É óbvio que a gente não pôr o nome... Não é isso. É claro que eu amo... Ama ela quem, gente? Não tô entendendo nada. Foi daí que... Sim. É porque o Ford... É o sim da lavanderia, que eu não sei quem é. O Ford, na verdade, ele era o dono da indústria de carros. Na verdade, se eu não me engano, antes de ser indústria de carros, a indústria Ford era a produção de relógios, se eu não me engano. Se eu não estiver muito louco, eu já ouvi essa história. E sim, ele é daí que sai esse, tem a ver com o Fordismo. Na verdade, os modelos produtivos eles levam o nome de indústrias automobilísticas normalmente, né? Como o toyotismo tem a ver porque surgiu na fábrica da Toyota no Japão, tá? O Fordismo foi inventado pelo criador da Ford Motors. Na verdade, Cuba,
Quem inventou esse modelo produtivo foi o Taylor, tá? Frederick Taylor. Só que quem conseguiu implementar as características desse modelo foi o Ford, porque era o Ford que tinha fábrica. O Taylor, ele era engenheiro, então ele só elaborou o processo, as características do modelo. Mas quem implementou, quem colocou em prática foi o Ford. Por isso, às vezes, esse modelo produtivo é conhecido como Taylorismo-Fordismo, para dar crédito para os dois, tá? Deixa eu ver. Pois, mas a maioria das marcas tem a ver com o sobrenome do dono ou do criador. Oh, Jean, querido, eu sou um cara. Então tá. Então é isso. Ok, foi a Ana, né, que me perguntou? Ana Beatriz. Tranquilo, Aninha? O que é esse keynesianismo? Então, o keynesianismo foi uma postura adotada pelo governo, para o governo dos Estados Unidos, para minimizar os impactos causados pela crise do Fordismo. Show. Então tá. Acho que dá pra gente fazer aí umas questõezinhas, né, daquele material. Deixa eu agora mudar de tela. Só um minuto, que eu tô cheio de troço aberto aqui no computador. Agora sim. Ah, aqui tá cansado. É o Hugo, não é essa criatura? Esse Celcinho da lavanderia? Cansado o quê? Jamais. Hã? Eu acho que é o Diogo. Diogo, será, gente? Diogo é tão quietinho na minha aula. Aí botou esse pseudônimo aí pra se soltar, foi isso? Será? Calma aí, gente. Ah, não, porque eu abri na ordem errada. Aqui, agora tá. Então, queridos, na aula passada eu terminei a resolução das questões com vocês aqui. Obrigada, Maria Júlia me confirmou aqui que é Hugo. Eu terminei aqui com vocês as questões, até a questão 4 do primeiro material de revisão que vocês receberam lá no início das aulas online, né? Antes das aulas online, na verdade, no início do recesso, né, da quarentena. Então, ficou faltando eu corrigir com vocês a questão 5. Diz assim a questão 5. Explique o papel desempenhado pelo Estado segundo a lógica liberal e segundo a lógica neoliberal. Bom, o que eu estou tratando aqui com vocês sobre essa questão de liberalismo, neoliberalismo, basicamente são posturas adotadas pelos estados. E aí, quando eu falo de estados, aí eu estou me referindo ao governo dos países, tá bem? Então, tem a ver, na verdade, com o governo dos países. Então, quando eu peço aqui para vocês explicarem qual é o papel do Estado na lógica liberal e na lógica neoliberal, você consegue já entender que a postura, o papel desempenhado pelo Estado foi uma, quando ele era um Estado liberal, e a outra quando o Estado ele passa a ser neoliberal. Até porque são contextos políticos, econômicos e sociais totalmente distintos. Quando nós falamos em liberalismo, no livro de vocês fala até um pouquinho sobre o Adam Smith, né, que é considerado o pai do liberalismo político-econômico. Basicamente, nós temos como a frase, né, símbolo do liberalismo, a seguinte: laissez-faire, laissez-passer. O que significa isso? Deixa passar, deixa fazer. A ideia do liberalismo, basicamente, é o Estado não interventor na economia. Ou seja, o Estado ele deve estar isento, deve estar ausente das relações econômicas e comerciais do mundo. Então, se hoje, por exemplo, nós falamos aí, hoje está muito em alta, né, falar sobre a OMC, Organização Mundial do Comércio, nesses impactos aí que podem ser gerados por conta da pandemia do coronavírus. Então, num contexto liberal, nunca que a OMC existiria ou atuaria, já que a OMC é um órgão supranacional que regula essas trocas comerciais entre os países. Então, numa lógica liberal, o Estado ele se ausenta das relações comerciais. Ele não consegue, ele não pode, ele não quer interferir nas relações comerciais. Então, a própria indústria ela se organiza, a própria economia se organiza. É aquela ideia da mão invisível, ou seja, o Estado não atuaria nessas relações comerciais. Por outro lado, na lógica neoliberal, depois de vários países ter visto crises, como a crise de 29 lá nos Estados Unidos, os estados param e pensam o seguinte: caramba, nós já demos uma chance para que a economia se autorregulasse. Nós oferecemos a possibilidade, perdão, da economia funcionar por si só.
Mas nós percebemos que quando a economia ela se regula por si só, nós podemos ter crises. E pode acontecer que haja uma crise que nós, estados, não sejamos capazes de solucionar, de reverter os impactos. Então, com isso, os estados agora, numa lógica neoliberal, que começa a ser adotada por grande parte dos países a partir da década de 70, eles assumem a seguinte postura: a partir de agora, nós, estados, vamos minimamente intervir na economia. Ou seja, nós vamos regular a economia. Alguns livros chamam os estados neoliberais de estados gerenciais ou gerenciadores. Porque qual é a função de um gerente? Quando você pensa no gerente de uma loja, ele não é o dono, né, de nada, mas ele fica ali resolvendo os abacaxis que aparecem, né? Ele fica ali de olho no que está acontecendo. Então, quando o Estado neoliberal ele passa a ser chamado, né, de um Estado gerencial, gerente, é porque o Estado ele fica ali só, sabe ali, jacaré, só com o olhinho assim de fora d'água, para ver o que está acontecendo na economia e, se for necessário, ele tentar remediar uma possível crise. Então, o Estado gerencial, o Estado regulador, ele é caracterizado, por exemplo, pela atuação da OMC. Ele é caracterizado pela presença das agências reguladoras. Por exemplo, provavelmente você já ouviu falar em ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil no Brasil. Talvez você já tenha ouvido falar em ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Talvez você já tenha ouvido falar em... esqueci das comunicações. Tem uma agência reguladora no Brasil, a ANEEL, por exemplo, da Agência Nacional da Energia Elétrica. Tem a das comunicações, que eu me esqueci a sigla agora. Enfim, todos os setores da economia possuem gerentes do Estado, que são essas agências reguladoras, tá bom? Alguém está falando comigo, eu acho. Cuba. Professora, a OMC faz parte da ONU? Ela é uma espécie de braço da ONU, tá bom, Cuba? Ela é uma espécie de braço da ONU. É porque a ONU ela é bem segmentada, né? Ela possui agências que atuam em diversos aspectos da vida social. Então, a OMC acaba sendo um braço da ONU, tá? Eu ia falar outra coisa com vocês. Lembrei. Então, quando nós saímos da lógica liberal para a lógica neoliberal, basicamente nós temos um Estado ausente, na lógica liberal, um Estado invisível, e passamos, nessa lógica neoliberal, a ter um Estado regulador, um Estado gerencial, tá bem? Então, o que justifica essa passagem de um Estado para o outro, como eu falei com vocês, é diminuir os impactos de uma possível crise graças a essa constante vigilância dos Estados, tá bem? E também porque percebeu-se que a lógica empresarial ela é cruel, tá bem? No livro de vocês, eu pulei isso quando eu dei essa aula, mas eu acho bem interessante para vocês depois darem uma olhada. Deixa eu ver aqui. Primeiro ano, eu estou vendo aqui o livro de vocês, que é bem, bem legal. Deixa eu só aqui achar a página, rapidinho, gente. Na página... Só um minuto. Aqui. Na página... Gente, eu não tô me vendo. Muito louco isso. Deixa eu ver se eu consigo me ver. Agora sim eu me vejo. Na página 40 e na 41, essa aqui, bonitinho, um infográfico, ele mostra como que as empresas, elas conseguem dar uma volta em nós, consumidores. Olha que legal. E assim, existem algumas voltas que as empresas dão que são bem legais, tá? Existem leis que proíbem essas voltas, essas pernadas que algumas empresas dão ou tentam dar nos seus consumidores. E aí, percebendo que as empresas conseguiam dominar o mercado e conseguiam manter os consumidores sob o seu jugo ali, o Estado também, isso contribuiu também para que o Estado deixasse de ser liberal e passasse a ser neoliberal. Vou dar um exemplo, tá? Quando você vai... Deixa eu dar um exemplo. Quando você vai, sei lá, em Madureira, comprar uma blusa, tá? Tô dando um exemplo. Eu amo feira livre. Em Madureira, quando chega no final da tarde, tem muito camelô, né? Que vende blusinhas básicas e tal.
Quando você vai, normalmente eles vendem praticamente as mesmas peças, né? Os mesmos modelinhos de peças. E aí você pergunta quanto é que tá essa blusa? Aí ele vai falar, sei lá, R$ 30. Aí você vai no outro, não, deixa eu pesquisar, né? Vai que no outro é mais barato. Aí você vê o mesmo tipo de blusa que você gostou, quanto é que tá? R$ 30. Você vai no terceiro, você vai no quarto e todos falam que tá R$ 30. Aí você fala assim, caramba, que telepatia, né? Que eles têm entre si, todos colocam R$ 30. Não é telepatia, não, gente. Isso é uma forma de dominar o mercado, tá? Isso é uma forma de deixar você, consumidor, nós, consumidores, sem opção. Isso eu dei um exemplo bobo, mas isso acontece na vida real. Outro exemplo. Alguns mercados aqui do Rio de Janeiro, agora eles levam o mesmo nome. Por exemplo, Rede Uno. Rede Uno, ele é formado pelo Intercontinental e pelos outros lá que eu não vou lembrar o nome. Isso é o quê? É uma forma de dominar o mercado. Ou seja, antes você tinha várias opções de mercados para ir. E possivelmente eles poderiam ter o preço um diferente do outro. Agora, se você for no Inter ou for no outro, tudo é Rede Uno e, consequentemente, todos apresentam os mesmos valores para os produtos. Ou seja, nós, consumidores, ficamos sem opção. É tudo muito legal, né, pra gente. Mas, basicamente, é isso, tá, gente? A única coisa que eu queria saber é sobre o Big Stick. Big Stick, Jean, é um negócio que vocês já estudaram em história ou vão estudar. E em geografia eu falo sobre isso no 8º e no 3º ano. Mas basicamente o Big Stick, ou o grande porrete, eu sei que é um troço horroroso de falar, né, gente? Mas é o nome da coisa, tá? É o nome do negócio. Basicamente foi uma política externa adotada pelos Estados Unidos e que consistia basicamente no domínio da América, tá? Principalmente na América Central. Os Estados Unidos, desde lá da política da doutrina Monroe, ele sempre teve um desejo de exercer uma hegemonia e um domínio sobre o continente americano, tudo bem? Então, se vocês já estudaram doutrina Monroe, se vocês já estudaram Destino Manifesto, se vocês já estudaram Emenda Platt, tudo isso são políticas externas adotadas pelos Estados Unidos e que evidenciam uma forma de desejo de domínio sobre o continente americano. E o Big Stick era uma política agressiva de meio que obrigar os países da América, principalmente da América Central, a adotarem a democracia. Só que a democracia para o governo estadunidense é um troço muito bizarro, tá? Porque eles acham que todos os países têm que ser democracia e devem ter a democracia, nem que para ter a implementação da democracia seja necessária guerra. Por isso a gente vê tantas interferências dos Estados Unidos, por exemplo, no Oriente Médio, porque eles alegam que querem levar a democracia e levam a democracia a ferro e fogo, nem que para isso seja necessária uma guerra antes da implementação da democracia. É um troço surreal, gente. A prova toda será múltipla escolha? Sim, a prova toda será múltipla escolha. Professora, você pode repetir os 5 resumidamente, por favor? Resumo, Nath, resumo. Basicamente, então, quando eu peço aqui, explica o papel desempenhado pelo Estado na lógica liberal e depois na lógica neoliberal. Vamos lá. Na lógica liberal, o Estado ele é um Estado ausente no quesito interferência na economia. Então, o Estado ele não interfere na economia. Ele deixa a economia se autorregular. Ponto. Na lógica neoliberal, o Estado assume uma postura gerencial ou reguladora. Se você escrever uma coisa ou a outra, está certo, tá? Então, na lógica neoliberal, o Estado assume uma postura reguladora ou gerencial. Por que ele assume essa postura gerenciadora ou gerenciadora ou reguladora? Ele assume essa postura para evitar os impactos de uma possível crise, tudo bem? E também para diminuir essa possibilidade de domínio empresarial no quesito comércio, que foi o que eu falei aqui das páginas 40 e 41. Basicamente é isso. Então, isso aí é mais assunto de história, Cuba, a diferença entre doutrina Monroe e Big Stick. Eu até poderia explicar, mas aí eu vou demorar muito e falta pouco tempo para a aula acabar, tá? Depois, se vocês quiserem, podem me lembrar em outro momento. Eu tenho um material sobre isso que eu tenho usado com o pessoal do 3º ano. E aí, se vocês quiserem, eu envio para vocês. Que fala todo sobre as principais posturas externas adotadas pelos Estados Unidos. Tudo bem? Essa questão do domínio sobre o continente americano. Deixa
Show. Cadê? É isso, então, né? Tá. Então tá. Então, finalizamos esse primeiro material. Vamos só dar uma olhada rapidaça nesse segundo material aqui, rapidinho, que eu quero fazer uma questão com vocês. Acho que eu conseguiria fazer até duas, mas... Aqui também é uma outra questão sobre neoliberalismo, só que eu não vou fazer ela, porque nós já falamos sobre postura neoliberal na questão 5, agora há pouco. E eu vou falar sobre essa questão 3 da SPM, tá? Basicamente, essa questão diz o seguinte: a imagem abaixo foi bastante difundida nos anos 90, especialmente a partir da publicação de uma obra clássica do geógrafo britânico David Harvey, A Condição Pós-Moderna. A alternativa que possui estreita relação com a imagem é... Gente, eu tinha comentado com vocês sobre essa imagem, né? Que basicamente nós temos a diminuição do mundo, né? Então o mundo está diminuindo ao longo dos anos. E aí, se você lê a legenda de cada uma desses mundos, você consegue entender que os mundos diminuem ao longo dos anos por conta do avanço dos meios de transporte. Tudo bem? E aí, então, aqui nesse mundo grandão, nós temos aqui a média da velocidade das carruagens a barco, que era de 16 km. No mundo mais pequenininho aqui, nós temos jatos de passageiros que atinge uma velocidade de 1.100 km por hora. Ou seja, os transportes ficam cada vez mais eficazes e velozes, dando uma sensação que o mundo está diminuindo. Na verdade, o mundo não está diminuindo. O que acontece é que você consegue chegar em áreas cada vez mais distantes de forma cada vez mais rápida. É isso, tá bem? Então, ele pergunta aqui, qual dessas opções aqui possui relação com essa imagem? Então, na letra A diz assim: terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Isso é o trecho de uma música chamada Terra, do Caetano Veloso. Isso tem alguma coisa a ver com a imagem? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante jamais te esqueceria. Não me disse nada. Não é a letra A, tá bem? Letra B. Eita, dá uma segurada aí no chat, dá? Letra B. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Para não dizer que não lhe falei das flores do Geraldo Vandré. Cara, não tem nada a ver com o que ele está falando aqui. Se fosse uma imagem falando sobre guerra, né, mostrando algum processo de guerra, de conflito geopolítico, talvez, mas não é isso. Letra C. Para começar, quem vai colar? Os tais caquinhos do velho mundo. Pátrias, famílias, religiões e preconceitos, chegou, não tem mais jeito. Uma música conhecida como Pra Começar, da Marina Lima e do Antônio Cícero, que também não me diz nada, não tem nada a ver com a imagem, tá bem? Letra D. Antes mundo era pequeno, porque a Terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque a Terra é pequena. Parabólica Camará, do Gilberto Gil. Já gostei dessa questão, dessa opção. Porque ele diz assim, olha, antes o mundo, quando a gente fala em mundo, nós estamos falando no que nós conhecemos, tá? Nós estamos falando de um espaço que nós conhecemos. Então ele fala aqui, antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande, ou seja, o que nós conhecíamos do mundo era algo muito reduzido, né? Pensa lá nos europeus. Europeus até o século XV, basicamente eles achavam que o mundo era Europa e só, tá? Ah, não, Europa e Ásia, né? Porque já comercializavam lá com as Índias, né? Que hoje é a Ásia. Então era isso, tudo bem? Então o mundo era algo muito pequeno porque a Terra era grande, né? A Terra era um grande desconhecido. Hoje o mundo é muito grande, ou seja, o que a gente conhece é muito grande porque a Terra é pequena. Na verdade, a Terra não diminuiu, como eu disse. Na verdade, houve o avanço dos transportes. É bem analítica essa questão, mas ela é linda. Então já marca aí o D como gabarito. Letra E. Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que é a nave nossa irmã. O sal da terra, de Beto Guedes. Não, nada a ver, tá? Gabarito, então, dessa questão 3, letra D de dado. Ok, queridos? Dúvidas? Falem comigo. Tranquilo, né? Hoje a nossa aula foi mais uma conversa, mas eu gostei também. Tem outras questões que, claro, não vou conseguir fazer em 2 minutos,
Mas essa questão 4 fala sobre o conflito, né, entre burguesia e proletariado. Eu acho que tem uma bem parecida na prova. Tomara que eu não tenha colocado essa, mas é bem parecida. Enfim, a questão 5 fala sobre a terceira revolução industrial e a outra que eu não fiz, as outras duas que eu não fiz, foi a 1 e a 2. A 2 fala sobre aquela questão das rugosidades, né? A marca de vários momentos da história no espaço. E a outra fala sobre... Deixa eu tirar aqui o chat da frente. E a outra fala sobre o neoliberalismo, que nós já comentamos na questão 5 do material anterior, né? Tranquilo, né, a 2? Queridos, caramba, é hoje, hein? Mas vai com calma, tá? Vai dar tudo certo. Eu desejo de coração uma boa prova para vocês. Não fiquem desesperados. Eu vou estar online no horário da prova de vocês, porque caso dê algum problema, eu posso estar em contato com a coordenação. Mas eu dei uma olhada na prova, vi tudo, tá tudo certinho. Então eu desejo de coração uma boa prova para vocês. E assim, gente, vocês vão fazer uma prova no ambiente virtual. Então, claro, há uma facilidade para você mandar uma mensagem para o seu colega perguntando qual a resposta, ou de você enviar a sua resposta para o seu colega. Há uma facilidade de você procurar a resposta na internet. Mas, honestamente, você pode até fazer isso. Assim, ninguém vai. Assim, acho que ninguém vai descobrir. Mas você está se auto-sabotando fazendo isso, sabe? É você querer se enganar. Tipo, eu vou olhar na internet, eu vou pegar a resposta com meu amigo, e aí eu vou garantir uma boa nota, mas sendo que daqui a um tempo, quando você for fazer uma prova vera, sem internet, você vai ter que fazer a vera de qualquer jeito, e talvez não seja tão legal nesse momento você não considerar testar o seu conhecimento desde já. Então, faça com carinho, faça a sério, e eu desejo uma boa prova para vocês de coração, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo para vocês, boa prova, boas aulas aí o restante da semana, amanhã, né? Só até amanhã. E a gente se vê semana que vem, tá bem? Fui!